Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico alegre em estar mais uma vez diante da presença do Senhor, conhecendo o rebanho novo da parte dele. Para mim é novo. Para o Senhor, ele já conhece desde o ventre. Isso é bênção do Senhor. Eu quero aqui agradecer aí, em nome do Senhor Jesus, a confiança da irmã, né, em ter nos trazido aqui, os pastores da retaguarda. Quero agradecer nesse momento. E sem mais delongas, eu vou entrar na palavra. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não sou pregadora de... Não sei se eu vou voltar, mas eu vou falar. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Glória. Capítulo 3. Exaltado e santo. Confesso para os irmãos que eu busquei da parte do Senhor. E tem horas que o Senhor ele é bem difícil comigo. Porque eu falei, Senhor, eu vou trazer essa palavra. E o Senhor falou, você vai fazer o que você quer? Aí eu falei, olha, eu estava ali com a missionária Wanda, eu falei, Wanda do céu, onde é que você me enfiou, mulher de Deus? Mas glória a Deus, né? Aleluia. Apocalipse capítulo 3, está falando a partir do versículo 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és quente nem frio. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morto, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com os colírios para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar, igreja. Você que pode, glorifica, exalte o nome do Senhor, porque é por Ele, para Ele que você se encontra aqui nesta noite. A palavra do Senhor vai nos ensinar aqui, vai deixar bem claro, e vai falar a respeito de Laodiceia, né? E por que o Senhor, Ele trata conosco referente a esta parte? O Senhor ali, João na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação da parte do Senhor, o Senhor vai passar para ele a revelação também, e Jesus vai passar para ele a revelação de 7 igrejas. E eu ouso dizer que a igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje é a Laodiceia. Por quê, pastora? Porque a igreja de Laodiceia, irmãos, era uma igreja que, para começar, nós vamos entender que a cidade já era uma cidade diferenciada, era uma cidade rica, era uma cidade abastada, era uma cidade que possuía ali uma faculdade, e possuía ali também uma faculdade e vamos dizer, não é o nome faculdade, mas uma escola, aonde eles ali estavam aprendendo e fazendo colírios, tratava-se tudo que era medicinal. E eles estavam tendo êxito naquela cidade, naquele tempo. Eles estavam tendo êxito por quê? Porque ali tinha muitos problemas visuais. E eles ali inventaram um colírio, que eles conseguiam ali, através daquele colírio, curar algumas pessoas. Também era uma cidade rica. Por quê? Porque produzia muito linho, produzia muito tecido. Era uma cidade onde não tinha falta de nada. 3 cisternas ali estavam próximas daquela cidade. Porém, quando eles puxavam água daquela cidade, e a água chegava até aquela cidade, chegava já morna. Só que o que me chama a atenção aqui, o
que produzia tudo isso era a cidade. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não modificou a cidade. Ela estava lá. Por isso que o Senhor fala na igreja de Laodiceia e chama a atenção do Senhor. Por quê? Porque a igreja estava lá. Poderia ter feito diferente. Poderia mudar o cenário, como a igreja de hoje. Poderia mudar o que está ao redor. Só que a igreja foi, como o irmão disse aqui, se adaptando ao que estava acontecendo ao redor. O que estava acontecendo ao redor da cidade? Eles não estavam mais dando valor à palavra de Deus. Eles não estavam mais valorizando os princípios do Senhor. Eles não estavam mais valorizando aquilo que o Senhor tinha aplicado e deixado ali como mandamento na cidade. Eles não estavam mais ligando. Eles estavam ali simplesmente por estar. Iam ali bater carteirinha, dizer que tinham um cargo, dizer que ali eles poderiam adorar ao Senhor, mas não adoravam, porque o Senhor estava tentando entrar, até porque dentro daquela cidade, dentro daquela igreja. Só que a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que o Senhor vai dizer que ele estava batendo a porta daquela cidade. Ele estava do lado de fora. Ele não estava dentro mais. Quando nós nos colocamos no posicionamento de fazer o que nós queremos ou imitar o que o mundo está fazendo aí fora, nós automaticamente colocamos Jesus para fora da igreja. Meu Deus. Colocamos Jesus a pontapé muitas das vezes. Porque nós queremos se adaptar às regras mundanas. Nós queremos se adaptar àquilo que está... vamos trazer a modernidade para dentro. Vamos trazer tudo para dentro da igreja. Não digo que é o caso aqui, porque eu não conheço a casa. Mas eu estou narrando uma história que aconteceu que Jesus, ele estava já passando dos limites. A igreja para ele já estava passando dos limites. E ele vai conversar com essa igreja, de maneira que essa igreja ele quer trazer um despertamento. Ele vai dizer para essa igreja, olha, eu tenho contra ti que vocês não são nem crente, nem quente, nem frio. Porque vocês são mornos, eu vou vomitar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás não está preocupado com os mornos dentro da igreja. É isso que está acontecendo aqui do lado de fora. E aqui na igreja de Cristo, quando eu falo aqui, porque eu também não faço parte da denominação, mas eu faço parte da igreja. A igreja de Cristo está passando por este momento de morno, de nós estarmos passando pelo... Mas como assim, pastor? Estamos aceitando qualquer coisa. Estamos ouvindo qualquer coisa. E porque nós queremos trazer aliados, nós estamos muitas das vezes nos adaptando àquilo que o mundo está oferecendo. Irmãos, nos dias de hoje nós vemos os pastores fazendo o quê? Criando seguidores. Tem um monte aí, irmãos, querendo virar TikTok. Tem muito famoso aí, né? Eles querem seguidores, mas, irmãos, a ordem não é ter seguidores, a ordem é fazer discípulo. Aleluia. E fazer discípulo não é fácil, não. Jesus. Fazer discípulo não é fácil. Sabe por quê? Porque fazer discípulo você tem que ser exemplo. Fazer discípulo você tem que ser como Cristo era antigamente, como Cristo é na palavra. Fazer discípulo a gente tem que amar. Fazer discípulo a gente tem que ensinar. Fazer discípulo a gente tem que continuar tirando as carrapinhas. Mesmo você limpa hoje o vaso, todinho, vai tirando toda a sujeira, no outro dia o vaso vem todo sujo para dentro da igreja. Fazer discípulo é ensinar. A Bíblia vai nos ensinar que nós temos que fazer isso com mansidão. Porque o obreiro, quando almeja, né, quem almeja o episcopato, excelente coisa almeja. Mas e a responsabilidade quando vem? Fazer discípulo nos dias de hoje, irmãos, é para poucos. Porque poucos querem ser discípulos de Cristo. Hoje em dia, você vai olhar na internet, tem pastores com 12 milhões, 15 milhões de seguidores. Mas quem são os discípulos deles? Irmãos, eu tenho medo disso, sabe por quê? Meia dúzia de crentes que a gente apacenta, a gente vai ter que prestar conta. Imagina quem tem 700, pastor. Tem que conhecer a vida, conhecer o nome, que a Bíblia fala que o pastor vai ter que prestar conta. O nome, porque o Senhor vai perguntar, cadê aquela ovelha? O pior de tudo é quando aquele que se coloca na posição de pastor está dirigindo, né, vamos lá, 100 igrejas, está ali no comando, que colocaram ele, não foi Jesus que colocou. Eita, meu pai, e quando Jesus cobrar desse daí? Porque Jesus, irmãos, às vezes a pessoa quer ter quantidade, como já foi dito aqui, mas não olha para a qualidade de Cristo. A igreja de Cristo, ela está passando por uma situação onde nós temos que prestar muita atenção.
E que nós não venhamos ser os mortos nos dias de hoje. Verdade. Que nós não venhamos ser pegos quando Jesus olha para a igreja. Irmão, igreja, aglomerado de pessoas, mas quando Jesus olha para mim e para você, é individualmente, viu? Ele vai olhar para mim e para você, ele vai perguntar: como é que você está nessa noite? Aleluia, Jesus. É verdade. Porque mostrar para mim, mostrar para o pastor que está tudo legal, que está fogo santo, labareda, é fácil. Quero ver o fogo ser testado por aquele que tem o fogo. Porque Jesus é aquele que tem o fogo. E a Bíblia vai nos ensinar, no livro de 2 Timóteo, vamos ler um pouquinho? Eu gosto de ler, irmãos. 2 Timóteo 4. Eita glórias. Se você não leu a Bíblia na sua casa, irmão, tu vai ler aqui hoje. 4:4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando eu olho para essa palavra, eu já lembro logo da igreja de Laodiceia. Por quê? Pastor, está associado uma coisa a outra? Tá, irmãos. Por quê? Porque o povo nos dias de hoje quer ouvir o que quer. Se você prega um pouquinho mais duro, se o pastor pegar no pé um pouquinho, já não quer mais nem vir para a igreja. Aí vira aquele furdunço, irmão, porque crente cristão nos dias de hoje não vai subsistir na igreja de Cristo. Por quê? Porque você quer amansar-se. Quer que o pastor se amanse, quer que o pastor chegue perto, passa a mão na cabeça, crente de 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos, crente que já era para estar ajudando, está dando trabalho. Por quê? Parou de trabalhar, está morno. Não está fazendo o que a palavra diz. Não está fazendo a obra de um bom evangelista, pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Irmãos, é muito difícil nos dias de hoje a gente ver quem prega o evangelho. Está difícil. Pregar a palavra. Sabe como é que eu comecei a pregar? Eu conheço Jesus há mais de... Irmãos, eu tenho 50 anos, não parece, mas glória a Deus, a minha vida ajuda muito. Né? Eu aceitei Jesus com 16 anos. Glória a Jesus. De lá para cá eu comecei uma jornada com Cristo. Só que chegou um tempo, irmãos, que o Senhor começou a me chamar para responsabilidade. E quando o Senhor me chegou a chamar para responsabilidade, eu vou passar por cima. O Senhor chegou a entregar 3 igrejas para mim dirigir. E eu falava: não é o tempo, né? Não é comigo, não é o tempo, é meu esposo. Não é o tempo, não é comigo, 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 não é o tempo. Até que um dia eu estava sentado ali, num lugar mais ou menos parecido como esse, no círculo de oração. O Senhor usou uma profeta, irmãos. Que vergonha que eu passei naquele dia. Porque as pessoas falam: o Senhor não envergonha ninguém. Eu não sei vocês, mas comigo ele tem um jeito diferente de lidar. Porque naquele dia o Senhor vai uma irmãzinha de coque, chega até mim, e ela chega assim, ela olha pra minha cara, ela pronto, eu falei: vem bênção, ela: covarde! Eu só faltei me enfiar debaixo do banco, de tanta vergonha. Porque Deus, quando ele quer pegar, irmãos, você vai fugir, você vai fugir, você vai fugir. Quando ele quer te pegar, nem que ele use daquilo que mais te amedronte e que te envergonhe. Ah, mas Deus não envergonha ninguém concernente ao teu pecado, mas concernente ao teu caráter, ele vai tratar se você quer ser como ele. Porque o caráter de Cristo é o que nós temos que ter. E é por isso que nós somos forjados e moldados todos os dias. É o que a palavra vai nos ensinar. E aqui a palavra vai dizer que aquela igreja, ela estava passando por um processo tão dificultoso, tão difícil, porque achava que não precisava mais de Deus. Passamos tantos anos dentro da casa do Senhor, ouvimos a palavra, estudamos, conhecemos a palavra, mas chega um momento que, hoje eu não preciso do culto, não. Hoje eu vou ficar na minha casa. Pandemia veio, irmãos, para tratar com os crentes. Mas os crentes brasileiros é complicado, o ser humano é complicado, se adapta em tudo, né? Aí os crentes quiseram ficar dentro de casa. A pandemia acabou, ainda tem crente dentro de casa assistindo live. Fala a verdade, pastor, não era para ter mais gente aqui? Por quê? Porque
cada um acha que tem que fazer o que bem lhe dá na cabeça. O que bem entende. É essa palavra que entra. Ai, pastor, eu não sou obrigada a... O que nós escutamos no mundo nos dias de hoje, está na igreja o tempo todo. Tem jargões, irmãos, que Satanás colocou e impôs na vida do povo e as pessoas pegaram para si como verdade. Para que eu vou estar na igreja o tempo todo? Para que todo culto tem que estar na igreja? Para você se fortalecer. Porque se você fosse fortão, o Senhor fala que é na tua fraqueza que se aperfeiçoa o poder dele. Aleluia. Então, se na tua fraqueza é não querer estar na casa do Senhor, é que você tem que estar. Porque cada culto você vai receber do Senhor. E quanto mais você se aproxima do Senhor, mais dele você tem. Quanto mais perto você está, mais você sabe dele. Mais parecido com ele você fica. Mas o que o diabo faz nos dias de hoje? Fica em casa. Para quê? Já foi na terça. Já foi na segunda. Já foi no domingo. Só vai no domingo que vem. Só vai no próximo domingo. Para que tanto ir para a igreja? Para não ficar que nem esses daqui, ó. Com comichões no ouvido. Porque quando fala a verdade, não quer escutar. Não quer ouvir. Aí eles vão fazer o quê? Vão buscar na internet seus próprios doutores. Aqueles que podem pregar à vontade para eles, do jeito que eles querem ouvir. E vai lá engordando, crescendo espiritualmente, engordando. E dali já vai direto para o inferno. A verdade é essa, irmão. Não posso falar mentira. E vai gordo, não falar. Como vai engordando, irmão? Porque come demais e não bota para fora aquilo que come. Eita, Jesus. Palavra de Deus, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar. Só quando Paulo escreve para Timóteo, ele já fala muita coisa aqui para a gente poder se acoplar, para a gente poder olhar e falar: eu quero viver um evangelho diferente. Eu não quero ser como a igreja de Laodiceia. Porque de tanto eu querer fazer do meu jeito, da minha vontade, a Bíblia fala que nos sobreviria tempos trabalhosos. Difícil de pregar. Irmãos, eu prego há 18 anos no presídio. Na Fundação Casa, ali em Santana. E a gente está fazendo esse trabalho já faz um tempo. Antes da pandemia, durante um tempo, era muito cheio os pavilhões. Nós íamos lá, falávamos do amor de Jesus. A gente ganha alma ainda para Jesus, pela misericórdia dele. Era cheio, as pessoas queriam ouvir. Só que nos dias de hoje, irmãos, está diminuindo tantas pessoas para fazer o trabalho lá dentro, quantas pessoas para ouvir. Para ouvir. Nós chegamos lá, às vezes vem 3, 4 crentes, antes era 20, 30. Às vezes vem 3, 4, 5 pessoas querendo ouvir. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de comunicação excessiva. Tudo aquilo que as pessoas escutam, elas acham que elas estão abastadas. E tudo aquilo que elas escutam aí fora vem para quê? Para denegrir a imagem de Cristo. A igreja de hoje em dia, irmãos, a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje está passando por um período muito difícil. Se você não está percebendo isso, é porque você está vivendo em outra época, fora da casinha. Está morno. Pronto, falei. Se não está percebendo isso, é porque está morno. Porque quem é quente já percebeu que o negócio está feio. Porque quando você começa a orar, irmãos, é uma opressão. Quando você começa a orar, Satanás ele faz de tudo. A batalha parece estar travada. A batalha espiritual nas nossas vidas parece que é pior ainda. Nos dias de hoje é difícil, está sendo mais difícil orar. Está sendo mais difícil buscar a presença do Senhor. Quem orava de joelhos 1 hora não consegue mais ficar 1 hora. Por quê? No tempo do Satanás é você não orar mais de joelho. Todas as formas de oração, o Senhor escuta quando o coração é quebrantado, o espírito é contrito. Mas a forma ainda de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor é de joelho. Aqueles que não conseguem ajoelhar, glorifica a Deus, irmãos. Estou falando que você é obrigado não. Porque as pessoas têm o costume de distorcer a palavra, né? A gente fala uma coisa, o culto é uma coisa, quando chega lá fora, o seu bel prazer para poder se sentir um coitado, investe a palavra todinha. Por quê? Porque está como esses aqui, ó. 2 Timóteo 3, olha aí, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Irmãos, avarentos. A Bíblia, quando fala amantes de si mesmo, ela não está falando ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou amante, você tem que se amar primeiro para depois amar o próximo. Ela já vai falar amantes de si mesmo. Como assim? Estão todos amando a si mesmo, mas porém são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Esse daqui é a parte que mais pega a igreja no dia de hoje. Meu Deus, essa ingratidão é terrível.
Vou nem entrar nesse mérito, porque senão já estou acabando o tempo aqui. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. A pandemia veio para cada família ficar junto para trazer a conciliação, só que parece que o negócio ficou feio, ficou pior ainda. Aumentou o número de feminicídio. Os caras estão pegando pesado, estão matando as mulheres, rapaz. Não está aguentando mais não, as mulheres também estão falando demais, estão se achando a dona deles. Aí o negócio passa como? Passa como? O diabo passa perto, aí vai lá, cala a boca, vou calar você de vez. Psst, acabou. É assim que funciona. Entra dentro disso daqui, ó. Irreconciliáveis. Porque não quer conciliação com ninguém. Não quer reconciliar-se. É mais fácil hoje em dia largar, entendeu? E pegar duas de 30. Do que ficar com a que tem 60 e glorificar o nome do Senhor. Porque vamos largar. Às vezes não está dando conta nem dele mesmo. Rapaz, se eu te contar, não está nem sustentando ele 60, acabando com a vida da mulher. Olha aí, Jesus. Tendo aparência, olha aqui, ó. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Porque tem gente caluniadora, mentirosa aí fora, irmão. Oh, Jesus. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os dons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É a igreja aí fora, é o mundo aí fora. E a igreja de Laodiceia, naquela época, se aclopou. E a igreja, nos dias de hoje, está começando a se aclopar. Mas ainda tem remanescente da parte do Senhor, que diz não, que fala aqui não, nesse lugar não. E esses daí são os fanáticos, os religiosos, os puxa-saco do pastor. Vamos lá, não vou entrar nesse mérito não. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, o que o Senhor fala, a Bíblia fala? Fica pertinho? O que a Bíblia fala? Afaste. Por quê? Se você ficar perto, você se contamina. Fica igualzinho. Sabe aquele ditado mundano? Diga com quem tu lembra de quem você é. Irmão, dependendo com quem você está andando, vai ficar parecidinho. E tem mais ainda, vamos lá, só para me terminar. Oh, meu Pai Santo, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Ô, irmãos, eu confesso que eu não queria ser assim, não. Eu não queria. Eu já até tentei mudar, mas o Senhor fala não. Aí, 2 Timóteo ainda. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Vamos lá no 2 Timóteo ainda. Glória a Deus. Porque destes números são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, novas convertidas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, vontades da carne, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quantos dentro da casa do Senhor assim, né? Aprende, mas não chega no conhecimento da verdade. Meu Deus. Tá lá. Às vezes até se esforça, vem para a escola bíblica, mas o pecado não quer deixar. Não quer deixar o pecado. A palavra-chave ainda é renúncia, irmãos. Não existe outra. Não existe. Quantas renúncias nós temos que passar dia a dia. Nós temos que renunciar todos os dias para poder estar com Cristo. Para poder ser como Cristo. Para poder ser reconhecido como Cristo. Mas eu vou dizer algo para você. Aquela igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus disse que Ele estava à porta. Mesmo eles colocando ela para fora, o amor de Cristo é tão grande que Ele continua na porta batendo. E Ele bate. E Ele espera. Ele espera que nós venhamos ouvir. Ele espera que nós venhamos se arrepender. Ele espera que nós venhamos entender e não colocar tudo aquilo que está do lado externo para dentro de casa. Porque quando nós colocamos dentro da nossa casa, irmãos, tem tantas coisas acontecendo dentro da igreja, que muitas das vezes nós entendemos que esses dias o Senhor trouxe uma palavra tão forte, que na minha memória, irmão, foi difícil.
Manassés era do tipo que passava os filhos dele, né, pelo fogo. Matava. Passava pelo fogo. E como que Manassés passava? Por quê? Porque ele queria e estava dentro da idolatria. Só que nos dias de hoje, não é diferente dentro da igreja de Cristo. Quando nós passamos os nossos filhos pelo fogo, quando nós não trazemos para um culto como esse, deixamos em casa assistindo televisão, ou no celular, ou no tablet, ou no computador, você está passando seu filho pelo fogo. Porque você não está vendo o que ele está vendo. Você não está controlando o que ele está fazendo. E ele está absorvendo coisas que você não consegue dominar. Porque nem você domina. Passamos os nossos filhos pelo fogo. Quando dentro da igreja, por causa de um culto como esse, ou um culto na semana, ou um culto maior, você quer distrair. Nós mulheres fazemos o quê? Eu vejo, né? Toma, filho. Toma aqui, eu vou colocar um negocinho aqui. Fica quieto. Dá o celular na mão do filho. Fica aí. As crianças de hoje em dia não sabem mais o que é ajoelhar junto com a mãe para orar. Não tem um exemplo mais. Costumo dizer que antigamente, irmão, você pergunta para a criança o que a criança queria ser. Era crente, filho de crente, queria ser pastor. Filho de crente queria ser missionário. Filho de crente queria ser porteiro na porta. Hoje em dia, pergunta para o filho do crente o que ele quer ser. Lucas Neto. Você é o que você consome. Infelizmente é isso. A igreja não pode se aclopar. Nós não podemos ser Laodiceia nos dias de hoje. Nós temos que despertar. Irmãos, eu não estou aqui dando doutrina, ensinando ninguém, mas Deus me usa assim. Eu fico até com medo quando as pessoas, as irmãs me convidam, porque eu tento mudar o roteiro, eu tento mudar o negócio, mas Deus não deixa. O que nós temos que entender é que nós damos o alimento para o nosso filho. Eu tenho um netinho agora de 6 meses. E a minha filha hoje, a minha outra filha, minha filha trabalha, eu fico com o meu neto 6 meses, cuidando dele. E a minha filha mais nova falou assim: mãe, ele não quer, né, a comidinha. Eu falei assim: minha filha, ele tem 6 meses. Ele falou para você que ele não quer, sabe por que ele fez assim? Ele falou para você que ele não quer? Mas ele não está querendo. Irmãos, quando você vai no médico, o médico fala assim: introduz a criança. Ele não fala: se a criança quiser comer, você dá. Se a criança não quiser comer, você não dá. Nós temos que fazer o que? Introduzir o alimento. Eita Jesus. Eu falei para ele: eu vou continuar dando, você vai ver daqui a pouco se ele não está comendo. E continuei dando. Abri a boquinha dele assim, meio forçadinho, e dava comida para ele comer, porque é a dieta que o médico passou. Tem a horinha certa, 10 horas da manhã, a frutinha, meio-dia, o almocinho, estava meio-dia. E a criancinha lá, com frescura, querendo mamar leite. 6 meses, vai mandar num adulto de 50, irmão. As crianças que hoje em dia mandam nos pais. Entra até no mistério de Satanás. Irmãos. Eu quero! Aí você, para se acoplar, porque o seu filho, porque é filho de crente, não pode ser diferente do que o filho do mundo. Porque o seu filho não pode ficar para trás. Irmãos, a orientação é que criança, para ver, para ter um celular na mão, para poder ali trabalhar com o celular, a partir de 2 anos por causa da tela. Agora, ter rede social pela lei a partir dos 18. Mas o que tem de mãe mentirosa por aí, deixando os filhos colocar que tem 18 anos para poder entrar numa rede social, para poder, quem sabe faz sucesso, ganha dinheiro, me ajuda, né? Tua fé está assim. Morna. 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 Porque quem tem fé no Senhor depende dele. Aleluia, glória a Deus. Depende dele. Tira os nossos costumes e começa a trazer a sua herança para a casa do Senhor. Ai, pastor, mas o meu filho, ele não sabe nem orar, mas ele sabe quem é. Os da mídia por aí, você pergunta o que ele quer ser YouTube. Ele já pega o celular e ele já faz a dancinha. E você também já está cantando com ele, já até dança, e já vai lá para frente do celular e já faz, aparece para todo mundo. Coloca nesse cara, envergonha em nome de Cristo, já envergonha a igreja, envergonha todo mundo. Morno. Morno. Jesus, Se verdade. adaptando. Morno. Morno. Eu vou dizer para os irmãos, uma das coisas que Deus me ensinou é não ter medo de cara feia. Maravilha.
Porque ele fez a minha mais feia ainda, que é para você entender que quando ele está falando, você tem que ouvir, a obedecer, Aleluia, a ser acompanhado da palavra. Porque senão mais tarde, você vai ter um delinquente. Porque eu visito delinquentes. Ontem mesmo eu estive na Fundação Casa, irmãos. Tem criança a partir de 14 anos lá. Eu falo criança, irmãos, por quê? Porque foram induzidos por pais relapsos. Que quando tinha que dar uma tapinha, mas a lei não aceita, irmão. O conselho tutelar nunca foi na minha casa. Você está entendendo? Quando chegou na minha vez de bater, regacei, irmão. Está tudo lá, caminhando com Cristo. Mas não pode, pelo menos eu não deixo. É lógico, tem 6 meses. Mas, irmãos, eu vejo mães dentro da igreja levando um tapa na cara de filho de 2 anos, de 1 ano e meio, porque não tem coragem de andar com uma varinha de marmelo por lá. Como assim? Eu vou espancar, pastora? Não, só pega o ursinho e senta o pau no ursinho na frente dele. E espera a reação. Oi, irmãos, Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégia. Mas eu vou falar para você, o governo quer até interferir na educação dos seus filhos, mas na educação espiritual interfere se você deixar. Coloca a criança para orar com você. Levanta de manhã cedo. Pastor, não sei orar direito, vai no Pai Nosso. Porque tem crente que está 30 anos dentro da igreja morno, mas não sabe orar. É verdade. Mas ninguém precisa ouvir. Deus não precisa ouvir isso, que o mundo fala assim. Deus não precisa ouvir a minha oração, ele não é surdo. Mas clamor é como? Aleluia! Por que clamar? Glória! A Bíblia não fala que é conversar com o irmão. Conversa com o irmão, um assunto que a irmã não pode saber, então conversa. Agora quando ele fala, clama a mim, é porque ele quer te ouvir. Aleluia! Ele quer ouvir a tua oração. Por isso que nós temos que clamar e orar em voz alta mesmo. Dá uns glórias, aleluia, irmão. Aleluia. Quantas vezes antes de ser crente? Eu tenho uma história, irmão. Tem um legado que veio antes. Antes, o Senhor mudou tudo. Minha mãe era espírita. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, sentei perto da igreja da irmã da Assembleia de Deus. Eu logo, pra que tudo isso? Hoje em dia eu que incomodo. Irmão. Hoje em dia eu que incomodo. Porque é assim, quando nós apontamos, julgamos, eita, Deus fala, deixa minha serva lá. Pra que tudo isso? Olha assim também, pra que tudo isso? Hoje em dia eu sou pra que tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei de onde ele me tirou. Só quem sabe de onde ele te tirou, da onde você saiu, quer trazer a verdade para dentro de casa. Aleluia! A casa está atribulada, está cheia de demônios, não acontece nada, porque está faltando oração, está faltando testemunho, está faltando vida no altar. Começa a buscar, deixa o morno. O Senhor fala, é melhor que você fosse frio. Frio como? No mundo. Porque morno eu vomito. Toma agora morno de manhã cedo para tu ver. Você vai emagrecer. Não emagrece nada, irmão. Toma todo dia de manhã. Emagrece sim, mas é todo dia de manhã cedo. Vai tomar todo dia de manhã cedo agora morno para você ver. Se no terceiro dia você já não está assim. Já vem a ânsia. Por quê? Porque não foi feito para a gente tomar água morna. Deus não gosta do morno, não. Ele gosta, sabe do quê? É do quente. E se você é frio, não é do mundo. Se você é frio dentro da casa do Senhor, ele até te aceita. Desde que você não cometa pecado. Porque o frio, irmãos, não é porque a irmã não é do fogo, do manto, do rabo, do prato. Não é do reteté Satanás, viu? Não é do manto que ela não tem Jesus. De repente ela está quietinha ali, ó, mas a oração dela é mais eficaz do que o seu. Por isso que nós não podemos julgar. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que Ele está à porta. E o que eu mais admirei diante de tudo isso, irmãos, foi que quando Jesus ele fala da seguinte maneira, olha que parte maravilhosa, você pode imaginar isso? Aleluia. Ao que vencer, lhe concederei que assentes comigo no trono. Irmão, peraí, olha um mistério, que maravilha! Ao que vencer, olha que coisa linda, irmãos. Ao que vencer,
você assente comigo no meu trono. Irmão, sentar no trono com Jesus, com Cristo, lá em cima. Não é para qualquer um, não. Foi a única igreja que ele disse isso. Porque ele sabe que o negócio é difícil. Ele sabe que é estreito você voltar para a origem. Então ele disse, você vai vencer. E se você vencer, eu vou fazer questão de mostrar para todos os que estiverem lá que você venceu, porque você está do meu lado, sentado comigo no trono. E ainda ele diz assim, olha, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele como carne venceu também. Então, irmãos, vamos mudar hoje. Hoje você sai daqui mais crente. Glória. Vamos mudar hoje. Glória. Coloque limite dos filhos. Se você está morno aí, fala, Senhor, tira essa mornidade. Tira esse, eu não sei nem a palavra, irmão, para colocar. Mas tira tudo isso que me faz o Senhor me observar como morno. Eu não quero ser morno, não. Eu quero ser quente. Agora, se você ainda não tem, fala assim, eu quero continuar frio aqui, mas eu quero ir para o céu. Mas morno não, porque ele fala que ele vomita. Ô irmão, para onde que vai o vômito? Deus me livre de falar. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória. Maravilhoso é ti. Glória seja a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a pastora, né? Marta, por esta mensagem maravilhosa que ela trouxe para nós, aprender mais um pouquinho com Jesus. Glória seja a Deus. Deus já quero agradecer a minha oportunidade nessa noite e quero agradecer pela vida dos irmãos. Glória seja a Deus. E também quero passar para o nosso pastor Cleberson, que está tomando a direção do culto aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe a vida da nossa irmã Marta. Glória a Deus por essa palavra, né, que foram aos nossos corações. E passando a oportunidade para o pastor Léo na noite de hoje, para estar dando continuidade na direção do culto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso é ti, Jesus. Aleluia. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça, o meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória. Gratidão por essa palavra. Deus, Glória. Ele quer o nosso bem. Aleluia. E Ele sabe como falar conosco. Tudo que Deus faz é maravilhoso. A cada momento da nossa vida, Ele sabe como tratar conosco, né? Glória a Deus. Amados, a nossa vinda aqui nessa noite se dá por um fato que nós nem sempre nos agradamos, né? Mas que no decorrer do ministério, isso se faz também parte da vida da igreja. Pastor Cleberson nos procurou no domingo e revelando as suas dificuldades, né, pessoais, familiares, pediu que nós o substituíssemos por conta da necessidade dele, do seu trabalho, da sua esposa Vasnir, começa uma nova tarefa também, já começou, né, a partir de hoje, e não querendo de maneira nenhuma prejuízo da obra, prejuízo da igreja de Deus, então ele pediu substituição. E como foi uma coisa assim, em cima da hora, né, porque a gente tem uma prerrogativa ministerial de
ter um período de tempo, de fazer substituições, essa coisa toda. Então, nessa noite eu convidei o pastor Eber e o pastor Franciel para estar aqui, porque como co-pastores da igreja, eles fazem parte de uma diretoria e que nós então propusemos de nós assumirmos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, né? Até que Deus prepare um obreiro para que a gente escale para estar assumindo a direção do trabalho aqui no Parque São Luís. E por isso então nós estamos presentes para assumir, trazer para nós essa responsabilidade e contar, né, com a liderança aqui das irmãs da nossa congregação aqui em Parque São Luís, a irmã Marisa, a irmã Esther, né? Dorinha, irmã Dorinha, isso, que auxilia diretamente a irmã Marisa no trabalho das irmãs, já que a irmã Vasnir se viu impedida, né? E nós estamos aqui, então, assumindo essa responsabilidade. Como tem trabalho aqui de sexta-feira, mas sexta-feira é a nossa escala de irmos para a nossa sede central, cooperarmos do culto de sexta-feira. Então, a irmã Marisa tem a responsabilidade com as irmãs e transmitir isso ao grupo, que é aquele ônibus que sempre nos leva para a sede. Então, na sexta-feira vai passar aqui por volta de 15 para 7 horas, pegar quem estiver aqui, sobe para a cidade de Cumbica e pega o nosso pessoal de lá para arrumar para a sede, que é a nossa cooperação da Regional 4 na próxima sexta-feira. Então eu conto com as irmãs do grupo, porque a parte do louvor lá será apresentada pelo coral de irmãs e o coral de jovens e adolescentes, né? E o pastor Cleberson, então, a partir de então, ele fica à disposição de Cidade Cumbica ou aquilo que ele propor no seu coração, o que achar melhor e nos colocar a par. Amém, pastor? E que Deus possa abençoar. Eu quero só deixar um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, da igreja local. E aí a igreja local vai vir aí um dia para prestigiar a pessoa do pastor Cleberson pelo período que ele passou aqui na direção do trabalho. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 5, número do versículo 12 a seguir, vai dizer o seguinte: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenham em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestem os desordeiros, consolem os de pouco ânimo e sustentem os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos, regozijando-se sempre, orando sem cessar, e em tudo dando graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós ouvimos hoje é de que Deus não aceita mornidão, e que nós devemos nos exortar uns aos outros para uma vida piedosa.
alegria diante de Deus, aguardando a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Essas mudanças, enquanto Jesus não vier, elas continuarão acontecendo. Eu estou em Cidade Cumbica já há mais de 5 anos, né? E Cidade Cumbica, conforme eu digo, é a 13ª congregação no campo do Guarulhos que eu pastoreio e a 16ª igreja no meu ministério, que dirigi igreja no campo do Brás, de onde vim para cá, e já dirigi congregação no estado do Rio de Janeiro, quando fui para lá, e presidi um campo no Rio Grande do Sul, quando fui enviado para o Rio Grande do Sul. Então são 16 igrejas que nós pastoreamos em 54 anos de ministério de Madureira. Esse é o nosso viver. Aonde o Senhor nos manda, vamos. Estou vivendo hoje os meus 74 anos de vida, que ainda digo, Senhor, aonde o Senhor me enviar, eu irei. E aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios para falar, eu falarei. Não importa que se alguém vai gostar ou não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como nós ouvimos hoje, Deus não aceita mornidão entre nós, de forma nenhuma. Temos que estar sempre apto a fazer a vontade de Deus. Então, nosso irmão André, ele foi separado agora na reunião passada como auxiliar, e ele vem auxiliando o trabalho aqui. Ele continua nos auxiliando no trabalho aqui. Ok, irmão André? Amém. Continuamos. E na medida do possível, nós estaremos apoiando o trabalho. Eu preciso da sua gerência maior nesse período, porque enquanto nós tivermos uma pessoa efetiva para impulsarmos, então tanto eu, como o pastor Hebe, como o pastor Franciel e alguns dos presbíteros mais próximos a nós estaremos pedindo que desçam para cá, ok? Nos domingos, nas quartas-feiras que eu trabalho com as irmãs, né? Sexta-feira a gente vai rever essa matéria da sexta-feira, porque ultimamente, como Deus usou a irmã Marta aqui, infelizmente, irmã Marta, sexta-feira aqui, na última sexta-feira, se não me engano, estava só o pastor Cleberson, retrasado, só o pastor Cleberson, a sua mamãe, a irmã Maria, e a sua esposa, a irmã Vazinha, né? Os crentes estão tudo amornados por aí, né? Está tudo amornado por aí. Mas nós estamos orando para Deus trazer um avivamento. Né? Estamos orando para Deus trazer um avivamento. E o avivamento só vem pela oração e palavra. Sem isso, rede social não vai avivar ninguém. Né? Porque, como eu costumo dizer, os pseudos doutores, né? Que tem milhões de seguidores, né? Esses doutores aí, ele só quer clique na sua página lá. Só isso. Pouco está se lixando se alguém vai para o céu ou para o inferno. Essa é a grande verdade. Nós temos que ser igreja. E igreja é comunidade unida, em comunhão, na oração, no partir do pão. Tem que ter isso. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Então, nós estamos tomando posse da igreja aqui, como pastor que somos, como diretoria que somos em Cidade Cumbica, da qual essa congregação faz parte. Nós contamos com o auxílio do nosso obreiro aqui local e estaremos dando apoio, sempre enviando algum obreiro aqui, até que nós tenhamos alguém definido para assumir a liderança do trabalho. Amém, igreja? Amém. Amém? Coloquemos de pé. Quero louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que se dispuseram a estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela liderança das irmãs aqui, a irmã Marisa,
a irmã Dorinha, que continue nesse propósito. Quero louvar a Deus pela vida do Marcos e Amanda, que veio nos dar o apoio aqui. O Marcos acabou nos apoiando no som, né? E a Amanda, que faz parte da diretoria da Abadiguar, das irmãs, né, trabalho das irmãs, ela veio também representando aqui a liderança das irmãs, juntamente conosco. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Marta, que, convidada, atendeu o convite das irmãs e nos trouxe essa palavra muito importante, assim como também a nossa irmã missionária, que trouxe uma breve palavra também de despertamento para nós, né? Que apesar das tempestades da vida, ainda que pareça que está dormindo, mas Jesus está junto, né? Jesus está junto nas nossas tempestades, e Ele é poderoso, como disse a missionária, Ele é poderoso para acalmar os nossos corações e acalmar as tempestades da nossa vida. Continuemos confiantes que Deus é fiel e Ele está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? E aqueles que não aderiram, pastor Gilson está aqui conosco gravando esse culto, que vai para o nosso canal no YouTube, a de Cidade Comigo Oficial. Essa palavra vai estar lá, vai, pastora Marta? E a palavra da missionária também vai estar lá, em nome de Jesus, para ajudar algumas pessoas. Começamos praticamente na pandemia, né, com esse trabalho, e muita gente já parou. Nós não paramos, irmã Marta, nós não paramos esse trabalho porque nós temos algumas famílias que ainda dependem desse trabalho, não por monidão. Nós temos um casal de pastores, né, pastor Derval e a irmã Marta, que lamentavelmente eles estão praticamente impedidos de estar na igreja por conta da dificuldade de locomoção. A pastora a Maura está num leito imóvel. Nem na cadeira de roda ela consegue mais se movimentar, né? Mas nós estamos orando para que Deus tenha misericórdia. E por conta disso, o pastor Derval também está bastante debilitado, né? A sua coluna sofreu demais, ele está bem arcadinho e precisa de ajuda. De vez em quando, o pastor Franciel vai lá buscar ele para participar de um culto com a gente, né? Um dos diáconos. É uma dificuldade muito grande. E outras pessoas, a irmã Maria Jó, e outras pessoas mais, né? A irmã Constância, a irmã Rosa Rodrigues também, dependem do canal. E para a glória de Deus, irmãs, não é alegria nossa, né? Não é glória para nós, não, é para Deus, né? É para Deus. Nós já ultrapassamos, estamos atingindo aí mais de 3.500 pessoas inscritas no nosso canal. E para a glória de Deus, estamos a mais de 380.000 visualizações do trabalho, porque é um trabalho sério. São pregações contundentes, como foi a sua nessa noite, que nós temos gravado, e é muita gente que tem acompanhado. Nós temos irmãos que já pastoreamos há anos atrás, que hoje moram nos Estados Unidos, acompanham o trabalho, né? Irmãos que estão no Canadá, que acompanham esse trabalho, e em várias partes, tem muita gente. Então, por isso que nós não paramos, porque nós não estamos buscando seguidores, não. Nós estamos buscando pessoas que continuem servindo a Cristo com sinceridade, com singeleza de coração, sendo realmente instrumento na mão de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Quero pedir ao próprio pastor Kleber dar as suas considerações e orar pelo final, e nós damos a bênção. Glória a Deus. Cumprimento uma vez mais a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grato a Deus pela oportunidade que foi nos concedida por estar na frente desse trabalho dirigindo. Que Deus abençoe a vida do pastor Léo pela confiabilidade depositada sobre a minha casa, sobre a minha família. E só tenho que agradecer a Deus
foi mais um período de ensino e de aprendizado. A misericórdia de Deus já é a segunda congregação que nós dirigimos, e cada uma que você passa, você aprende mais um pouco. É uma coisa que eu sempre digo aqui nos ensinos, que nós somos um eterno aprendiz. Nunca sabemos tanto para que não podemos aprender mais um pouco. Todo dia nós aprendemos um pouco. E aqui eu aprendi mais um pouco. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da liderança aqui, pela vida de cada irmão, pela vida do André também, que nos ajudou aqui muito na IBD. A cada um que cooperou aqui, tenho que só agradecer a Deus pela vida da igreja aqui do Parque São Luís e pelos irmãos que têm nos apoiado. Amém? Quero aqui neste momento fazer a oração e em agradecimento a Deus. Amém? Oremos assim, soberano Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, teu santo nome. Deus, só tenho que te agradecer, Senhor, por esse momento ao qual o Senhor nos proporcionou para nos ensinar, para nos trazer algo, Senhor, ao qual nós teríamos que ter, Senhor, uma nova experiência na nossa vida, Senhor, testemunhos, Senhor, aleluia. E temos aqui, Senhor, somente para te agradecer tudo pelo aquilo que o Senhor fez e te agradecer pelo aquilo que o Senhor ainda há de fazer e pelo aquilo e pelo sacrifício da cruz, Senhor. Espírito Santo de Deus, te louvo, Senhor, pela vida dos pastores aqui presentes, te louvo, Senhor, pela vida da membresia da igreja, te louvo, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, que da mesma maneira, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui em segurança, nos leve para o nosso lar em segurança, nos guardando, nos livrando, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? André, por favor, se possível for, você dê o apoio aqui na ida de sexta-feira, porque sexta-feira é feriado, né? É feriado, então você entra em contato com as demais irmãs do grupo, jovens, tá? E dê aquele apoio para subir com eles de ônibus, ok? Maravilha. E no domingo, sábado não tem trabalho aqui, né? Não tem nenhuma programação, né? Nós teremos uma programação no próximo sábado lá, com as irmãs, né? Dia 22, né? É culto com o departamento das irmãs em Cidade Cambica. Se vocês puderem dar um apoio lá, vai ser gostoso. Amém? E no domingo pela manhã você tem a escola bíblica dominical. Eu tenho que ver isso aí, porque eu estou sem as revistas ainda. Ah, é? Eu fiquei de entrar em contato com o Valdir, entrei em contato com ele, mas tem que pegar as revistas ainda, porque eu tive um problema de financeiro no trimestre passado, de arrecadação. Ah, tá. Aí eu dei uma segurada. Sim, mas aí você verifica. Eu vou pegar. Entre em contato com o Valdir e como vamos para a SEMI na sexta-feira, é uma boa oportunidade para se armar com relação a isso. Ok? E talvez o Valdir tenha algumas com ele que possa servir para você ministrar a aula no domingo pela manhã. E no domingo à noite, quem estará aqui será o pastor Heber. Tá? Aí o Heber vai estar aqui com vocês, ok? Então, fica fechado assim, amém? Maravilha. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que me fortalece, E a vitória é nossa. pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode ser o André. Não, lá a gente já está cheio de Ô Marcão, só esquece de levar o obreiro. A brincadeira daí é a única coisa que eu tenho.
Miguel tá careca. Pastor,